Boa noite, Nádia. Boa noite, Ju. Boa noite, Clara. Sejam bem-vindas. Deixa eu adicionar você aqui. Boa noite, Rafa. Nádia, boa noite. Amiga, boa noite. Como você Hoje você está? está aqui brigando com a câmera, mas daqui a Normal, pouco eu né? resolvo. A gente tendo E que se aí? adaptar a esse momento, né, Nádia? Oh, fale não. E a gente que é, que De... é, que é, que é dinossauro, dinossauras e dinossauros, como é que lida com essas coisas aqui? Não tem ninguém, os filhos tudo fora para me ajudar, que são minha, né? Meus Mas aí, técnicos. Nádia, vocês estão bem até, vocês estão bem, estão indo bem. Eu vi algumas Graças lives a Deus. suas, tá? Acho que Graças a você Deus. já tá expert. Mas eu todas fui convidada, né? Eu não tenho ainda digamos, a expertise de fazer algo sozinha. Mas, né? Quem sabe um Mas dia. com o tempo a gente vai se adaptando, né, Nádia? Às vezes Isso, esse é o lado bom da pandemia, né? Vamos por assim dizer, exatamente. porque a gente vai se reinventando, né? Tá transformando muito, né, as pessoas, está transformando aí as perspectivas, né, da gente. A gente Uhum, não se entendia e nem jamais se imaginava numa situação dessa. Então, como se não se imagina nessa situação, não se imagina em nenhuma outra. Então, com a gente, certeza. assim como está se adaptando a isso, a gente tem que se adaptar aos mais fáceis. Eu acho que esse é o mais difícil, né, de se Uhum. adaptar. E se a gente está conseguindo, o que vier é lucro, né? O que O vier que é vier é totalmente lucro. lucro. Perfeito. Nosso Nádia, nosso deixa eu dar dinheiro. boas-vindas às Docatas, que está aqui conosco. Thaís, seja bem-vinda. Bruna também, seja bem-vinda. Nádia, vamos começar. Deixa eu primeiro lhe apresentar, né? Para quem não conhece, Nádia é faixa preta de judô, praticante de jiu-jitsu, é presidente da Associação de Veteranos da Bahia e também faz parte do Comitê de Esportes da OAB, não é isso, Nádia? Seja bem-vinda, Comissão de esporte da OAB. comissão da OAB. Nádia, na verdade, a gente está encerrando hoje o nosso ciclo de lives sobre o protagonismo feminino e eu creio que a gente está fechando com uma chave de ouro, que é você, para dividir um pouco das suas experiências, né? Então, desde já eu agradeço por estar aqui conosco. Vamos, Nádia, me conta um pouquinho como é que começou, como é que foi essa sua trajetória, o início da sua trajetória no judô. Se houve alguém que influenciou, como é que foi isso? Como é que aconteceu? Ô, minha querida, primeiro te agradecer o convite, né? Fiquei super honrada, super feliz, né, de poder estar aqui falando para esse universo feminino sobre esse outro universo que às vezes é tão difícil das mulheres entenderem, né? Então, eu Uhum. comecei com 14 anos, não era tão nova, mas na época, né, em 1980, exatamente no ano de 1980. Bruno Maia, beijo. Seja Então, bem-vindo, Bruno. pois é, aí é meu filhote, meu bebê. Também. Então, assim, eu fui incentivada por uma família que morava próxima à nossa casa, vizinho assim de lado praticamente, que é a família Chilói. Né? A Tina Chilói, seu Fran Chilói, que é tio Uhum. da Silvia Chilói, que foi uma grande campeã nossa. E eles começaram a incentivar e a chamar. Eles saíam de lá do Chepne, a gente morava pro Bonfim. E de Kombi, a Kombi ia cheia. Minha irmã mais velha foi logo, entrou logo. Eu ainda demorei um pouco e minha irmã começou a fazer no Clube Tapajipano. E eu acabei por ficar em Salvador, ficar mais próximo do Chiep e fui para Paulo Fraga. Mas com grandes incentivos de meu pai. Minha mãe já queria uma outra coisa. Minha mãe
queria que eu fosse Miss. Chegou a me inscrever num concurso de Miss Marçom, eu até ganhei em 1979. Eu era tão menininha e eu só queria molecagem, não queria nada desse tipo de compromisso, sabe? Eu me Então você apaixonei foi uma assim. judoca Miss, ou uma Miss judoca. Uma Miss Judô, que eu acho, e eu me apaixonei logo pelo judô, né? Então, eu segui, minha irmã acabou saindo, participou até dos 2 primeiros campeonatos brasileiros de judô feminino, que foi em 1980 e 1981. E eu continuei indo, né, para o judô e acabei seguindo o meu rumo, assim, de forma bem feliz, me Bem feliz. encontrei dentro da arte, dentro do caminho suave, né? Me E Nádia, encontrei. me tira uma dúvida. Você disse que começou ali o judô em 1980, né? Bem naquela Sim, transição, porque tinha um decreto, né? Que, na verdade, as mulheres elas não podiam competir até 1979. sim, Então, você exato. entrou logo nessa transição. Nessa E transição. aí, inclusive, a gente tem grandes nomes do judô feminino, né, que participaram das primeiras competições, como Ivana, a própria Sensei Cristiane, né, a Sandra Sim, Burgos, né, e isso, aí a gente tem grandes referências, né, muito. tinham muitas. A gente tem esses nomes tão importantes do judô baiano, mas tinham muitas meninas treinando no período. E como é que era esse treinamento? Era homens e mulheres treinavam da mesma forma, ou tinha uma diferenciação, pelo menos onde você treinava? Não, tinham poucas, praticamente nenhuma. Eram pouquíssimas mulheres fazendo, né? Cecê Vidal, boa noite. Cláudia Maia, linda. Cristiane Carvalho Pinto, nossa primeira codancha aí presente, também já foi sua entrevistada, eu tinha que falar. E uma galera pesada aí do Tian Com que memorava. certeza. André Sejam Bucego, bem-vindos. beijo! Então, assim, muito feliz com vocês aqui. Na verdade, como eram pouquíssimas meninas, a gente acabava tendo que treinar com os homens mesmo, né? E não tinha Uhum. opção. Algumas coisas eles naquela época era muito empírico tudo, então a gente não deixava que a gente fizesse determinados exercícios, né? Ah, não pode fazer apoio que abre o peito, umas coisas assim bem, bem que para a Umas época coisas eram bem pareciam marcantes, né? lógicas, para a época parecia lógica, mas hoje a gente vê que não tem nada a ver. Então era Até porque, complicado. Nádia, a justificativa, na verdade, para proibir essas mulheres era justamente porque diziam que não poderia prejudicar o corpo feminino. Por isso, as mulheres nas Sim. lutas, não só no judô, né? Elas não Isso, poderiam exatamente. competir. Exatamente. E até antes, nos treinos no Japão, as mulheres só treinavam kata, não podiam treinar, não podiam fazer randori, competição nem pensar. Pois é. E como é que foi, Exatamente. Nádia? Porque assim, como você começou em 80, como é que foi o cenário de competição, então? Pelo menos se tratando aqui de Bahia. Eu já cheguei encontrando o mundo, né, feminino de competição extremamente forte dentro da Bahia, né, implementado pelo CC Kazuyoshida, que foi o primeiro, o CC Ciro, Uhum. que também incentivava muito as meninas, o próprio Paulo Fraga, meu professor, que também incentivou muito o feminino, mestre Short, e assim a gente. Só que a gente tinha uma equipe tão forte que no, em 80 e 81, não sei exatamente se foi em 80 ou se foi em 81, elas foram vice-campeãs brasileiras, a equipe baiana, só perdendo para São Paulo, que Isso, era o top do top, né? Então a gente tinha verdade. ali naquela equipe Conceição, a falecida Conceição, Sintra, mãe do nosso Alex CC, Alex Sintra, a gente tinha Cristiane Khrushchevsky, Tina Chiloy, minha irmã Rosilda, mamãe Ganso, minha paixão de vida, foi a minha maior algoz. A maior parte da minha vida de competidora eu perdia todas para ela. Então, assim, eu só ia se fosse enxertar um buraquinho, porque ela era a dona da categoria, né? Mas era uma pessoa maravilhosa, é até hoje minha amiga de coração, e me incentivou muito, né? Me incentivava demais. Então eu peguei uma equipe muito Muito forte forte. mesmo. A Bahia era Inclusive, pesada. Nádia, né, a própria Helena, né, e a Ivana, elas representaram depois o Brasil, Isso. né, nos No Jogos Campeonato Mundial. Pan-Americanos E foram para o e primeiro Mundial Feminino em Nova Mundial. York. Foram. E isso, Só que assim, foi Ângela e Tina Khrushchevsky.
Não foi a Ivana. A Exatamente, Ivana já chegou exatamente. depois. E é bom você falar isso, Nádia, porque assim, hoje em dia se perde muito sobre a história do judô, principalmente o judô feminino. Então, muitas Isso, meninas estão chegando e não sabem o legado do judô baiano exatamente. feminino, que nós Exatamente. tivemos atletas de seleção brasileira, nós tivemos Isso, representantes fora, né? Grandes exatamente. nomes. O Sensei Exatamente. Short até nos contou, né, que ele foi técnico da seleção baiana feminina Foi. Muito e tempo, foi meu que técnico também. esse universitário que você falou, na Sim. verdade, eram três atletas, né? Já Quatro começava, atletas. quatro atletas já É. começavam numa Perdendo desvantagem de. com as outras Isso. equipes, e mesmo assim foi Exatamente. vice-campeã, porque todas Isso. ganharam, né? Então, Isso. Já começava perdendo de 3-0, né? Já entrava perdendo 3-0. E já entrava começando viraram. para. E se viraram o jogo. Foram campeãs, né? E o campeonato E, brasileiro que eu falei de 80 e 81 foi o campeonato geral mesmo. A Bahia foi uhum, vice-campeã brasileira. Né? E daí que saíram as meninas que foram para o Mundial, a Ângela e a Tina Khrushchevsky, né? A Helena Cristina sim. Khrushchevsky. A gente tinha um judô Então, muito forte, de raiz, judô mesmo, isso é pesado. importante. Isso é Sim, importante, porque a gente precisa saber da onde a gente veio, resgatar para isso. continuar o processo, né? E, Nádia, agora me tire uma A Tina curiosidade, Chiloy aí, né? uma das grandes campeãs que a gente teve no judô. Então Seja aí agora. bem-vinda, Tina. Johnny também entrando, seja Ô, bem-vindo. Boa noite a Japa! todos. Nádia, me diga uma coisa: nesse processo, nessa trajetória que você treinou, é, são muitos anos de judô, né, muitas experiências. Houve algum processo assim de percalços, de preconceito, dessa questão de gênero ou não? Você não sentiu, talvez pelo ambiente da academia? Como é que foi isso? Mesmo nas competições? A gente tem que diferenciar aí dentro e fora. Dentro do Uhum, ambiente do judô, todo mundo era igual, não tinha os preconceitos, os meninos nos recepcionaram muito bem, né? Os meninos, era uma festa, né? Os meninos, eu tive algumas dificuldades fora, né? Os meninos dentro, eu era um bibelô, inclusive, era uma coisinha que ninguém nem podia tocar. Ser Ricardo Carvalho, quase que a gente não podia ser tocada, né, por ninguém. Eles cuidavam muito da gente, tomavam muito conta da gente dentro dos nossos ambientes e até quando a gente ia para outras academias. Porém, fora, existia aquela conversinha, né? Ai, tão uhum. bonitinha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não faz um balé, não faz uma dança, tanta coisa para fazer, vai fazer judô, sabe? Porque Falava assim como ajudou, se né? fosse, porque, poxa, que coisa estranha, que escolha diferente, escolha estranha, né? Na época, e se Uhum, mexia, se fazia um bullying, não era uma coisa que não fosse saudável, mas mexiam muito com a gente. Ah, poxa, a mulher que vai fazer, faz luta, eu tenho até uhum, medo de chegar perto, não quero brincadeira com uhum, você, não. E aquele tipo de situação que colocava não muito pesada. Mas a gente sentia que muita gente olhava, né, de lado, né? Se coloca todo mundo num uhum, caldeirão, mistura tudo e todo mundo é a mesma coisa. E não era uhum, assim, né? Cada uma com sua característica, nós éramos atletas e não mulheres fazendo judô, né? As pessoas não conseguiam entender a diferença de ser uma atleta e de ser uma mulher que faz judô, uma mulher que faz uma arte marcial. Para eles, a gente só fazia arte marcial, estava limitado a não sei nem fazendo o quê. Mas a gente era uhum. atleta, a gente saía, a gente competia, a gente levava a sério. Né? Isso aqui E e dentro não tinha. Dentro a gente não tinha problema nenhum. Nenhum. você acha, Nádia, que desse processo que você passou, né? Porque você começou ali na década de 80, 90, você acha que hoje em dia teve uma melhora ou você ainda sente que isso ainda é impactante de olhar assim, ó, uma mulher fazendo judô, uma mulher de judogi, né? Nas lutas, como é que você sente? Você acha, fazendo um comparativo, né? De momentos distintos? Eu acho que hoje não existe mais. Aí você vai tirar aí 1%, 2%, 3% de pessoas com a cabecinha desse tamanho que podem vir a sentir qualquer tipo, falar, ou até externalizar qualquer tipo de preconceito a respeito. Mas hoje eu acho que não. Hoje eu acredito, eu tenho certeza que a mulher já alcançou seu espaço, né, dentro dos tatames, dos dojos, dos tiajos.
E isso é totalmente comum hoje você ter em toda e qualquer arte marcial um contingente grande de atletas femininas e já está até no imaginário dos fofinhos, eles olham, ah, que bonita de kimono. Hoje já acabou completamente essa besteira, mas a gente tem alguns ambientes familiares que ainda relutam quando suas filhas, suas irmãs e suas namoradas vão ao tatame, por ser um esporte de muito contato, um contato próximo, né? Existe ainda essa resistência machista e boba de determinados lugares, determinados homens, enfim. Isso é muito um conceito cultural familiar, entendeu? Mas que eu acho Isso. que deve ser acabado aí, que com o tempo, com certeza não vai existir mais. De dizer aquela pressão, né, Nádia? Vai para o judô, até para o jiu-jitsu, principalmente, porque é um outro estilo de Isso, luta, ia trabalhar no exatamente. solo. Não, vai para o judô, para o Exatamente. jiu-jitsu, se agarrar. Tem muito disso. A frase é Exato. essa. É, Então, é já essa que vai para se mesmo. agarrar, não Isso. vai. Não vai. E aí, Vai ficar se cabe, pegando com o homem. e aí cabe a cada mulher se entrar no confronto, entrar no embate, para dizer assim, ó, Exatamente. não, eu vou, até porque pela minha seriedade, eu vou para aprender a lutar, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero e da forma como eu quero. Né? É colocar justamente verdade no seu propósito. Eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. Né? Se está dentro Uhum. de mim essa vontade, é seguir, passar a primeira e seguir em frente e não deixar ninguém segurar, ou pelo menos tentar fazer de tudo com que ninguém impeça. Né? Eu sempre que tô na frente, que sou chamada para falar qualquer coisa para só rindo aí do povo, cada um dizendo uma coisa. Quando você pede, ou eu apareço em qualquer academia que alguém me dá a palavra, eu falo sempre, poxa, para os meninos, a grande maioria dos treinos são 10 meninos e tem eu e mais duas, eu e mais uma, enfim. E eu digo, meninos, deixem suas irmãs virem treinar aqui, chame suas irmãs, sua mãe, sua tia, sua prima, sua namorada, coloque aqui, venha, fique junto, não tem problema, mas traga para treinar. Veja, se é saudável para você que está aqui, por que não é saudável para sua irmã, para sua tia, sua prima e sua namorada? Né? É bom para Uhum. você estar com outras meninas e porque a sua não pode vir, a sua, né? Entre aspas, Uhum. que o povo adora dizer o que é meu, o que não é de ninguém. Então, eu Exatamente. sempre tento passar essa visão para eles se tocarem que estão ali. Tem outras meninas, tem eu, né, que sou mulher. E por que ele não pode trazer? Então ele está dizendo que eu estou num ambiente que não é saudável para mim, né? O que é que eu estou fazendo Uhum. ali naquele ambiente não é saudável? Então, se não é saudável para ele trazer a namorada dele, por que é que eu estou ali? O que é que ele quer dizer isso? O que é que ele quer dizer para mim isso? Qual a mensagem dele para mim? Então eu vou logo no fígado para poder já acabar com essa conversinha mole, entendeu? De porque E tem que ir. vou trazer, como é que eu vou trazer? Então o ambiente quer dizer que o ambiente não é propício para mim, você quer dizer o quê? Que eu sou o quê aqui? Entendeu? Uhum. Então a Qual é gente a minha tem que começar. representatividade, né? Exatamente, exatamente. Não, e eu me sinto assim, bom, se o ambiente é nocivo para ele, então eu sou uma pessoa pouco de pouca moral, por assim dizer, que estou ali Uhum. metida com todos aqueles homens, treinando, né, me embolando com todos eles e, né, é a mensagem que você quer me dizer, então eu já vou logo dizendo. Por favor, meu querido, Uhum. traga sua irmã, porque o ambiente é bom. Você não vem, você está vendo que o ambiente é bom, então traga. Traga sua E namorada, traga sua mulher. E seja E isso é feliz. importante, Nádia, porque por mais que algumas pessoas não vejam e não sintam isso, isso é uma realidade posta. Porque tem pessoas que praticam, homens que fazem judô, fazem jiu-jitsu, mas não são capazes de trazer, como você Não disse, é? sua irmã, sua mãe. E são várias as justificativas, né? Não trazer a Exato. namorada, não trazer a mãe por conta da idade, não trazer a irmã por isso. Existem milhões de justificativas e, na verdade, não é para não estar naquele ambiente. Então, é muito Exatamente. importante. É a mesma coisa quando nós estamos no dojo e existe um treino que é, na sua maioria, masculino, e nós chamamos alguém para treinar, algum dos meninos. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E olham assim como se o treino não fosse produtivo, treinar Sim. conosco.
E não é bem assim, porque a gente Com sabe que certeza. para um treino ser produtivo, a ideia é que você possa fazer diferentes kumicatas em diferentes pessoas, de diferentes estilos, de pesos. Então, ainda tem isso. Antigamente diziam o seguinte: ganhou medalha de ouro, mas é porque é mulher. E hoje em dia o Brasil prova que o judô feminino tem mais resultados Exatamente. expressivos do que o Eu ia chegar lá. masculino, né? Pois é, eu ia chegar lá. Me desculpa, eu tô me divertindo aqui, que tem Não, dois fique à vontade, Ricardos Nath. aí, dois senseis, dois grandes senseis, Sensei Ricardo Carvalho e Sensei Ricardo Caldas. Tem Dan aí pra dar e vender no mundo inteiro. Os dois são faixas pretas de judô e jiu-jitsu. Estão acabando aí com... Dizendo que a gente bate neles, que a gente vai bater, que eu vou de dois pés logo no peito. Estão arrasando, mas é isso mesmo, meninos. É isso mesmo. A gente, se vocês derem espaço, eu vou de voadora. E não é voadora de dois, não. Eu vou de voadora de quatro pés. Não dê vacilo, não. Mas E quem lhe enfim. conhece sabe que é assim quando você treina, né, Nádia? Você treina se jogando de corpo e alma, porque é isso que a É. gente tem que fazer, não há Exatamente, diferença. exatamente. Não tem E idade, não é para é você se jogar verdade. de corpo e alma. A alma não tem idade. Então, quando a gente se joga, quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, traz uma felicidade. Eu tive a oportunidade de ser treinada por você, né? Quando a gente Oh, estava meu Deus. Eu e Juliana Não. buscando lá, correndo atrás do nosso campeonato brasileiro, e você nos ajudou muito. Já quero até agradecer, que é uma pessoa de muito conhecimento, então faço esse agradecimento aqui para todos, né, de Eu forma que pública, porque agradeço a realmente eu confiança. gostei demais de treinar com você, tanto para o judô quanto o jiu-jitsu, que você é conhecedora. E assim, a gente precisa, né, desse apoio uma das outras. E tudo que a gente se joga de corpo e alma, eu já fui chamada até de louca pela quantidade de treinos que eu fazia. O que eu me jogava era judô, jiu-jitsu, crossfit, academia, e tudo que aparecia na minha frente eu queria fazer, bike, né? Enfim, eu tinha um objetivo, eu tenho um Uhum. objetivo. E é isso que a gente tem que buscar sempre. A gente focar o nosso objetivo e deixa as pessoas, né, falarem o que elas quiserem. Né? E a Porque gente tem que ser sempre vão feliz. falar, né, Nádia? Não Sempre é? vão Não falar. é? Pois é, então vamos ser felizes. Agora, Nádia, me diga uma coisa. Quando você fala até dessa questão de objetivo, tem uma coisa muito importante que eu admiro muito. A gente sabe que o Judô Master veio crescendo, né, nos últimos anos. Porque por um tempo o Master, inclusive, era meio que deixado de lado. E a gente está vendo nos últimos anos, né, nesses últimos 5 anos, até um pouquinho mais, entretanto com mais ênfase agora nesses 5 anos, como o Judô Master ganhou muita força. Porque antes era assim, ó, ao Master é porque a pessoa já não pode mais competir o sênior, então deixa lá. É o famoso deixa lá. E não é o deixa Não lá, é? porque nós somos Pois é, Masters, né? E aí, exatamente. assim, você é uma grande representante do Judô Master. Até porque a sua representatividade você consegue também arrastar outras pessoas. Eu vejo esse movimento do feminino Master aqui na Bahia. E como eu já vi fotos de vocês nos brasileiros, com mulheres do Masters de outros estados fazendo esse movimento, né? Me conta um Exatamente. pouquinho como é que foi isso, e aí eu já vou até elucidando que teve um encontro master num shopping aqui de Salvador, e tem uma foto muito legal que são todos os masters, um grupo gigantesco aqui, e aí você também está à frente falando para aquele grupo todo, e aquilo dali me chamou muita atenção, e eu achei um momento assim extremamente importante. Então, conta um pouquinho desse processo, como é que decidiu, vou lutar assim, vou chamar mais gente, como é que funcionou? Eu, desde 2006, quando eu consegui retornar, né, aos treinos, depois de vários filhos e vários episódios, uma lesão muito séria que me afastou do judô na época que eu estava no auge, e apareceu esses encontros de faixas pretas, que daí gerou o encontro dos masters. Vamos fazer uma coisa só nossa, né? E só dos coroas. E já existia por aí os campeonatos de masters que eu não conhecia. Aí em 2016 a gente explodiu isso, a gente resolveu
se juntar e vamos chamar fulano, Beltrano. Quanto tempo que a gente não vê aqueles amigos que viajavam com a gente na época da adolescência, né? Vamos juntar todo mundo e vamos fazer um encontro. E aí começamos, foi aumentando, foi aumentando. Primeira vez foram 5 pessoas, CC Ricardo inclusive estava presente, o Jorge, o Gilmar, o Newton que está aí também estava presente, né? E a gente aí começou a chamar. E eu volto a dizer, eu sempre fui muito feliz dentro do judô. O judô sempre me trouxe muita alegria, me deu vida a vida inteira, né? Então, eu parava, voltava, mas aquilo me sempre fazia meu coração bater mais forte, bombeava meu sangue, né? Então, ir para esses encontros com essas pessoas me trazia muita alegria e acho que essa alegria, eu fui irradiando essa alegria, as pessoas foram, de certa forma, captando essa energia, essa alegria e mandando de volta, emanando de volta. Então, isso foi crescendo, as pessoas o tempo inteiro, a gente conseguiu agregar cada vez mais, arregimentar cada vez mais, até que chegou o Campeonato Brasileiro de 2016, em novembro, que nós fomos campeões brasileiros, né? Nos sagramos campeões brasileiros. Então, foi uma alegria muito grande, né? Em parceria com a FEBAJU, foi uma coisa muito maravilhosa. Aí veio uma oportunidade, que foi Bruno Maia que nos trouxe essa oportunidade, ele trouxe o Thiago Camilo aqui para um curso, e no domingo o espaço ia ficar ocioso. E ele me ligou e fez assim, vem cá, você não quer fazer um treino master lá no shopping? Eu digo, meu Deus do céu, no shopping, um espaço daquele, como é que eu vou encher aquilo? Eu tive o desafio de encher. E como é que você faz para encher? Liga para um, liga para outro liga para um, outro, foi de boca em boca, todo mundo chamando, gente, a gente precisa se rever, a gente precisa se reencontrar, a gente precisa, quanto tempo que eu não vejo fulano, quanto tempo que eu não vejo, aí o outro lembrava, não, tem fulano de tal que tá morando não sei aonde, e vamos pegar também, vamos chamar, e a gente colocou mais de 150 pessoas naquele dia, que foi o dia mais emocionante da minha vida, né, dentro do judô. Eu não sabia, Nádia, eu não sabia, né? Que, até porque, apesar de a gente fazer a live, a gente tem as perspectivas, mas eu citei porque naquele momento mesmo que eu vi, e depois o próprio Bruno me mostrou uma foto, né, de cima, a gente teve um grupo muito grande, então a gente tinha pessoas de gerações distintas do judô, né? Isso. Pessoas que estavam chegando no Master, por exemplo, que era o meu caso, estava chegando ali no Master, pessoas que já tinham aí 40 anos de judô, 50 anos de judô. Sim. E assim, foi um treino muito, muito importante, porque deu cara para as pessoas, né? A representatividade das pessoas que constituíram e constituem o judô baiano. Então, teve muitos judocas jovens que estavam ali assistindo e depois pediram, inclusive, para participar do treino. E aí é o que eu te disse. O que eu achei também muito interessante e importante foi que, assim, na sua grande maioria, de novo, eram homens, até pela trajetória do judô, né, do Master, então seria natural que tivessem mais homens, né? Hoje em dia que o cenário está mudando. Exatamente. Só que a gente tinha uma mulher lá na frente, segurando o microfone e falando para todo mundo ali, né? E todos, é claro, escutando com total respeito, né, e o direcionamento do treino. Então, assim, se não sabiam, né, e se você não tinha noção, mas acredito que sim, são de uma representatividade tremenda, monstruosa, né? Não tive como eu disse a você, eu sempre fiz as coisas com muito amor. Eu não tinha como é que eu vou dizer, uma intenção por trás. As minhas coisas sempre foram muito claras, muito objetivas, que era justamente o agregar, né? Era o encontrar. CC Short está aí, um beijo, CC Short. Ele falava muito para mim, Nádia, seja bem-vindo. Encontrar é um ato de amor. E é realmente um ato de amor. E aquele momento foi um ato muito grande de amor. E a única coisa que eu queria naquele momento era isso, era que aquilo se tornasse um grande encontro de pessoas que tinham amizade, respeito, carinho, né, umas com as outras, uma harmonia muito grande aconteceu ali. Eu fui para lá por uma obrigação que me deram, mas todo o apoio que eu tive, inclusive, foram dos homens. Foi Bruno Maia que me apoiou, Érico, Wendel, Sensei Ricardo Carvalho, Sensei Ciro, eram 8 ou 9 codanchas ali na frente, eu na frente deles, sentindo frios e calafrios na barriga deles. Gente, não é possível, não. Aí Bruno falou, você vai ter que subir ali no palco. Eu falei, não, eu fico aqui embaixo. Ele, não, você vai ter que subir ali no palco. Era uma briga comigo mesmo ali para
para tentar manter aquele clima, para tentar manter aquela situação toda, né? E quando eu olhava que via aquilo, não tinha fim. Para mim, aquilo foi a coisa... Para mim, tinha 500 pessoas, sabe? Porque eu olhava, aquilo se multiplicava, se multiplicava, se multiplicava, e quando foi fazendo as filas pro comprimento, que botaram aqueles codanchas ali, eu chega, balancei assim, aí teve uma hora que, você vê como eu faço as coisas tanto de coração, que teve uma hora que eu fiz assim, gente, se eu pedir uma coisa, vocês fazem, com aquele microfone ali na mão, aí o povo, sim, eu fui com todo mundo assim olhando, eu digo, gente, vamos dar um abraço, todo mundo, vamos dar um grande abraço do judô baiano aqui. E essa foto que tem, inclusive, no grupo WhatsApp do Master, a foto de cima, é justamente todos, sem exceção, abraçados. Tinham pessoas de judô que são judô e jiu-jitsu, tinha pessoas que já há muitos anos não botavam o tatame estava dando bolô no armário, tiraram e botaram e foram lá. E esse abraço, para mim, foi assim extremamente emocionante, extremamente significativo. Não pelo fato de ser uma mulher que estava ali na frente, mas sim que naquela hora, durante aquele momento ali, se esqueceu tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. Hierarquia, briga, a coisa da academia, né? A rivalidade. Tudo acabou ali. Tudo e virou um momento de carinho e de amor e de fraternidade. Isso, para mim, vai ficar marcado para o resto da minha vida. Aquilo pode acontecer, mas nunca no mundo. Segura, mas ter acontecido e da forma que foi, pra mim, é porque às vezes são tantas coisas injustas que acontecem com a gente, né, durante a vida da gente, mas esse momento pra mim é algo que eu acho que não vai sair não sai da minha cabeça, não sai da maioria da cabeça da maioria das pessoas de bem. Sabe, das pessoas que têm o judô, o Jita-Kyoei, o judô na sua essência, sabe? Na cabeça dessas pessoas, nem no coração dessas pessoas isso vai sair nunca. Porque ali acho que a gente uniu o judô da Bahia, né? Botamos gregos e troianos, colocamos todo o judô, a nata do judô da Bahia, em todas as suas gerações, porque teve muita gente que levou seus filhos, né, para lá. Então, eu acho que foi um momento ímpar na minha vida e eu devo isso muito. Apesar de ter sido todo um contexto, todas as pessoas que ajudaram, que movimentaram, que ligaram, são todas, sem exceção, todas ajudaram. Mas um que deu aquele chutinho especial e inicial, que foi Bruno Maia, que me chamou e disse, você tem esse espaço aqui, faça o que você quiser com ele. É seu, de graça. Vamos só fazer o que quiser. E aí, é óbvio, né, não podia deixar de colocar isso aqui. Mas foi realmente um momento maravilhoso. E assim, maravilhoso. Nádia, é uma coisa importante. Tem 2 pontos aí que você colocou. Não importava de ser homem ou mulher, kodansha. Essa questão de ser o judô um espaço, o dojo, um espaço acessível, e o judô algo para todos, né? É algo que vai além, que transcende, né? Isso. Essa é uma perspectiva que a gente precisa ter, né, daqui para frente, que sejam direitos de mulheres, de homens, de transexuais, né? Independente de classe, mas que se descubra e que todos tenham acesso para que aconteça momentos como esse. E aí um outro ponto é isso, de ter pessoas que possam abrir o espaço, que nem você citou, Bruno, olha, independente, poderia ele ter ido lá e ter falado no microfone, mas olha, o espaço é seu, até por conta de toda a articulação. Então, não é uma questão de porque eu quero, ou porque tem que ser assim, eu sou homem ou mulher, mas é questão de mérito, de você estar lá, né? Então, é importante. E aí, junto com isso, Nádia, aí eu te pergunto, então foi uma coisa mais natural ser a presidente da Associação de Veteranos. E aí eu vou te perguntar por quê. Porque se nós colocarmos assim na trajetória em questões administrativas do judô, porque isso é uma questão administrativa, a gente tem, se tratando de judô no Brasil, a gente tem pouquíssimas mulheres. A gente, por exemplo, não tem nenhuma presidente de federação, né, atualmente. Já começa daí. E a gente tem pouquíssimas mulheres em cargos administrativos. E aí, na trajetória do judô baiano também. Então, você é presidente da Associação
de veteranos da Bahia. Então, como é que foi isso daí? Foi natural? Conforme foram acontecendo os encontros, né, se percebeu a minha facilidade, não eu, mas o que estava em meu entorno, né? Eu percebi, não, Nádia consegue agregar, né? A minha alegria, aquela minha forma de chegar e trazer sempre alegre, facilitou esse trazer, né, essas pessoas para perto. E um belo dia, o Jorge Aquino, que fazia parte com a gente, né, me juntou o pessoal assim e fez: o que é que vocês acham de a gente criar uma associação e colocar a Nádia como presidente? Assim, do nada, e falou, e o povo todo: é isso, vamos, 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 vamos. E assim ficou, e assim está. E está até hoje, né? E a coisa ficou de um jeito que eles até hoje me chamam. Aí toda hora Nilton bota aqui minha presidente, toda hora me chamam de presidente. Mas na verdade, como você disse, o judô é para todos. O judô não é só para mim, não é só para você, não é para todos. Posso até dizer de forma bem lúcida que nem todos são para o judô, mas o judô é para todos. Né? Nem todos incorporam as questões filosóficas do judô. Mas é para todos, então eu não sou presidente de nada, eu não sou dona de nada, né? Nem de coisa alguma. Assim como ninguém é dono de nenhuma entidade que presta serviço, né? As federações. A federação é nossa, de quem pratica o judô, as federações, né? Somos nós que mantemos a federação e sem essas pessoas que fazem judô, nenhuma federação existiria. Então, tudo pertence à pessoa, né? A todos que estão dentro do contexto. Então, eu não me sinto, na verdade, dona de nada, nem presidente de nada. O que eu tenho são pessoas que sentem a mesma coisa que eu, a mesma energia que eu, e vem participar dessa energia, e vem participar dessa alegria, e vem participar desse contexto. As pessoas só fazem isso. A gente tem lá o grupo master do WhatsApp, e as pessoas pedem para entrar. Me bote aí. Elas aceitam o que é colocado lá, elas aceitam as regras, as normas, eu brinco muito com o grupo, porque você organizar quase 200 meninos, né, com 10%, 8%, 5% de meninas, não é fácil. E esses meninos que são mais velhos, inclusive, são bem, né, desobedientes. Não é fácil, você tem que estar puxando a orelhinha desse coleguinha, do outro coleguinha o tempo inteiro. Então eu instituí lá umas brincadeirinhas de cartão, eu dou o Shido, que é o cartão amarelo, quando eles fazem qualquer besteira, dou o vermelho, que é o Hansoku, e tem os castigos que eu coloco na masmorra, coloco na solitária, tiro do grupo e digo: você vai passar um dia na masmorra. Tem vezes que eu esqueço, silencio. Tem vezes que eu esqueço a pessoa fica mandando no meu privado: tia, você esqueceu de mim. Nunca mais eu voltei aqui na masmorra, tá frio. Eles brincam, inclusive. Entendeu? Então eu acho que é por isso que ainda existe, porque que até hoje está lá e não vai morrer. E não vai morrer porque isso é questão de energia. Ninguém foi para lá pulso, ninguém foi para lá contrariado, ninguém foi para lá acorrentado nem amarrado. Então todos estão lá por essa energia que a gente propõe o tempo inteiro, que é a alegria, que é estar próximo do outro, que é compartilhar coisas boas, as brincadeiras, né? Enfim, é o tempo inteiro. Como é que eu vou? De vez em quando eu digo assim, que se botar uma lona vira circo, se botar grade vira manicômio, né? Porque é uma loucura só. Tem vezes que você passa um dia sem olhar, quando você olha tem 200 mensagens, tudo aquelas figurinhas e com uma molecagem só, né? Então é por isso que existe, é por isso que está lá. Sabe? Ninguém paga assim, nada, ninguém tem obrigação de pagar, de ter nada. É simplesmente por amor àquilo ali. Agora, de fato, né, Nádia? Depois que houve essa organização do Master, porque é uma organização, existe uma organização de você marcar treino, de ver quais as competições, de ver os treinamentos, de soltar notícias importantes, informações a disponibilizar. Tanto que depois dessa organização, a gente teve atletas baianos indo para os mundiais e medalhando. Como nós tivemos Sensei Serrinha, campeão mundial, nós tivemos Bruno, terceiro lugar no mundial, tivemos Flávio também, né, campeão mundial. Então, houve uma organização do Master e um impulsionamento, né? Sim, eu diria que um impulsionamento.
né? Um Porque impulsionamento o bem Bruno já forte. tinha ido para o Mundial Master antes da nossa criação. É o próprio Flávio Pinheiro, que é bicampeão mundial. A primeira vez que ele foi campeão foi quando a gente estava começando o Master, mas ele já ia, ou seja, ele já tinha o conhecimento, né? Para muitos que não conheciam, para a grande maioria. E Mestre Serrinha que a gente conseguiu mesmo pegar, cooptar e dizer, venha que você agora vai voltar a ser competidor. E ele veio, e com ele veio também um monte de gente, né? Uhum. Ou seja, assim, ele Inclusive, pode... Sensei Serrinha tinha parado de competir, né? E Há muitos voltou anos. aos 65, 66 anos a É, competir, foi campeão mundial Master, né? Quebrando, eu digo até, Nádia, que é um preconceito de dizer o seguinte, porque tem idade certa para competir, tem isso, idade isso. certa para treinar judô. É o que você disse, eu não Então, entendo, né? Não, não tem. Eu já acompanhei Mundial Master em São Paulo, né? Trabalhando que tinha japonês, tinha um japonês, inclusive, de 89 anos dentro do Shaijo, né? Lutando, claro, no seu processo, mas uma condição do Master. E aí eu te pergunto, sim. Nádia, o que você acha das perspectivas do Master daqui para frente, né? A gente sabe que já melhorou muito, mas pensando agora, para frente. Eu tenho muito cuidado com tudo que eu vejo e escuto sobre o Master hoje, né? É como você disse, ver uma pessoa de 80 e poucos anos participando é incrível. Em 2016, o mestre Chiaki foi campeão mundial, no auge de seus 70 e tantos anos, né? E lutou, teve luta. Então, assim, é lindo, é lindo. Todos os campeonatos brasileiros que eu fui, que eu tive a oportunidade de ver aqueles mais velhos com aqueles cabelos brancos, sempre eu tiro foto e sempre vou lá e fico, sabe, coladinha assim, tiro uma fotinha com eles, porque é a coisa mais linda do mundo. Na minha opinião, Carol, você vê aquela pessoa ali determinada, focada, com tantos anos, com tanta estrada de vida, já passou por tanta coisa, e ali disposto a rolar pelo chão, a derrubar o coleguinha, a cair no chão. Imagine, né? Olha que coisa bonita. Isso é vida, gente. Isso é você acordar e dizer, não, eu estou vivo, então eu vou mostrar que eu estou vivo. Né? Não é Uhum. provar que está vivo, é mostrar apenas, é se sentir vivo. Sim. Quando dói, você sente que você está viva, né? Então, é muito lindo. E hoje, está crescendo muito, cresceu já, tanto que a Confederação Brasileira de Judô e a FIGE, que é a Federação Internacional de Judô, já tomaram para eles e já estão organizando. Então, hoje o campeão mundial é Uhum. campeão mundial da categoria veterano pelo FIGE. Né? Mas isso tem uma outra proporção também. Você começa a colocar tanto detalhe que começa a tirar o glamour da diversão de você ir competir. Já começou a criar um estresse, já começou a criar, se não tiver com o kimono oficial Esportiviza Fiji, demais, né? você Esportiviza entendeu? demais. Gente, pelo amor de Deus, você não está tratando com atleta de alto nível, com atleta sabe? Para você estar com tanta exigência, porque tem que lutar, porque tem que fazer. Se você não tiver competidor agora, você tem que ir para outra categoria, podendo se machucar. Eu peguei no brasileiro umas meninas bem mais pesadas e mais novas, mais jovens, né? Você Uhum. pode acabar trazendo um problema mais sério. Entendeu? Então eu tenho esse receio, não quero fazer nenhuma Não crítica, entendo. só uma crítica construtiva que eu acho que, de certa forma, tem muita gente deixando de ir. E as mulheres têm essa dificuldade muito grande, gente, eu peço, é um apelo mesmo. Sabe? Eu dei uma olhada quando teve o Mundial de Marrakech, de 1.000 e tantos atletas, porque como não tem seletiva, vai quem quer, né? Desde que você Uhum. se banque. Eram de 1.000 e tanto, não chegou a 200 mulheres. Então, né? Aí você não acha uma pessoa para competir com você. Eles não E, incentivam a e isso a gente está categoria. falando do Master todo, né, Nádia? Porque não é que nem o Sênior, que tem só a categoria Sênior, né? É o M1, M2, M3, então você vê menos de 20%, 15%, Entendeu? um só.
É difícil, a mulher já tem todas as suas dificuldades de treinar, né, de cuidar de filho, casa, marido, é marido que não deixa, é marido que fica se opondo, é o filho que precisa de alguma coisa, ela já não vai treinar. Essa semana eu fiz uma live também com um professor de Pará, e eu disse a ele, do Amazonas, e eu disse a ele, ó, enquanto você está treinando, sua mulher está tomando conta do seu filho, né, para você poder treinar. E quando ela vai poder Perfeito. treinar? Né? Eu, infelizmente, só Perfeito. pude. Para mim, aconteceu tudo na hora certa. Meus filhos já estavam grandes. Então, eu podia fazer, sair e Aham. treinar, e me jogar, e sair do trabalho direto. Porque meus filhos já estavam maiores. Mas e quanta gente não pode? O grande impedimento que eu acho da mulher é justamente é cultural, né? Como ela está para a sociedade, para a família. É ela que tem que ficar tomando conta e não o marido. Ela que tem que fazer a comida e não o marido. Ela que tem que fazer essas coisas todas e não o marido. Então, complica, fica difícil, Complica. né? Aí Isso é você verdade. ainda chega lá, ainda bota mais obstáculos ainda para as mulheres, pelo amor de Deus, aí fica inviável, E se você fica inviável. pensar, Nádia, esse processo que você fez é um processo árduo, que você parou um tempo e depois voltou, porque na sua maioria não volta. E aí eu te Exatamente. faço uma pergunta importante, né? E curiosa. Você disse que começou a treinar ali em 80. A Sensei Cristiane Sim. também está treinando, né? A gente sabe que está treinando. Mas fora vocês duas, tem alguém que esteja treinando desde daquela época, esteja hoje em dia no Master treinando? Eu não sei, eu acho que aqui na Bahia, Não, né? direto, não. Que esteja. Eu, inclusive, também não estou treinando direto. Eu parei mais de 20 anos. De Uhum. treinar para a competição. Eu ia quando dava, eu tive 3 gestações, então só aí somando dá um bom tempo. Eu tive a minha lesão que me tirou do judô, né, em 1988. Em 89 eu fiz a cirurgia, em 90 eu fui morar fora do país, só voltei em 93 já com um filho. Foi daí que eu comecei a botar os pezinhos de novo no judô. Treinava uma No vez, judô. treinava outra. Cheguei para uma competição, né? Eu fui para um Cirão, se não me engano, a Copa Cirão. E fui para um de Paulo Macedo também. Bem assim, né? Sem pretensão nenhuma. Em 2006 eu voltei, passei o ano todo competindo no sênior, infelizmente. Eu não vislumbrava o Master ainda. Apanhei muito, diga-se de passagem, que o sênior não é brincadeira não para gente que já tem muitos anos nas costas. E depois voltei, né, de vez em 2016. Que aí eu voltei a ser atleta com todas as letras Uhum. e que ninguém me corrija, porque eu voltei a ser atleta mesmo. Que eu enlouqueci, comecei a malhar igual a doida, se deixasse eu passava o dia inteiro malhando, fazendo judô, enfim, tudo aquilo que eu fiz, perdi 30 quilos e fui me adaptando, readaptando meu corpo e as minhas lesões a novos golpes, as novas posições, né? Sim. Então, não foi fácil. E ele tá falando de Gal também, mas Gal não compete. Gal hoje vai, né? Acho que foi o ano passado que Gal voltou a competir. Enfim, Isso é Luciana importante. também está nativa, é porque Cris está falando das mulheres que estão nativas, realmente elas estão nativas, mas como professoras, né? Não como Uhum. competidoras. Mas tem muita mulher E, ainda nativa mesmo, mas volto a dizer como professoras, que já não é o meu caso também, eu já não me enquadro como mas, professora. mas isso também é importante, né, Nádia? Porque o fato de você dizer assim, ó, que foi muito que você colocou no começo da live, ó, você tem um objetivo, vou seguir. Então, você seguiu o seu Exatamente. objetivo, apesar disso, e Sim, foi seguindo. exatamente. E E foi aí seguir. eu vejo que quando tem também aquele incentivo, porque eu vejo que o grupo feminino Master, por exemplo, eu não digo nem o masculino, porque já é um grupo mais extenso. Mas o Sim, feminino, eu que venho acompanhando, eu vejo que está crescendo, né? Antes eram duas, são três, agora já tem uma equipe, agora já vão sim, todas para os eventos. E sim, aí a gente precisa fazer esse movimento também, porque exato. quando a gente fala de master, né, é o que você disse. Não venham me dizer que eu não sou atleta. Eu sou atleta, Exatamente, sou sim. atleta sim. Dentro da categoria, sou sim. Pois é, e a gente tem um movimento de meninas também mais novas, mulheres mais novas, e aí eu vejo até uma situação minha, né? Eu entrei no Master há pouco tempo, 3 anos, mas assim, sou Master. Então, quando você vê alguém que está lutando Master, você fala assim, poxa, eu também vou lá. Minimamente vou começar a treinar, né? Isso, Minimamente vou começar a isso. treinar junto. E é quase um Exatamente. apelo, né, Nádia? A gente pedir assim, ó,
para mulheres treinarem juntas, para irem aos treinos, né? Para Isso. colocarem os objetivos. Exatamente, na frente de tudo que puder, de tudo que for possível, né? E que Uhum. volto a dizer, não é nada é impossível, gente. Nada é impossível, tanto é que eu fiz durante algum tempo, eu fazia judô, jiu-jitsu, spinning na academia, academia musculação, aí descobri o CrossFit, fiz CrossFit, eu ia para lá treinar com vocês lá no Maristas, né? E treinava jiu-jitsu todo sábado, durante a semana o judô, ainda ia lá para o Maristas, e assim eu me tornei uma atleta. Dentro da minha Uhum. capacidade, né, adaptando as minhas lesões e tudo mais, mas uma atleta de master. Assim como o Serrinha, ó, Serrinha. Serrinha treina Uhum. diariamente, ele é um atleta. Então não me diga que eu não sou, não, porque eu sou. E se vacilar, ele Uhum. derruba também, que tá dizendo. Não me diga não. Sim, sim. Nádia, me diga uma coisa. O que que você, assim, algo muito pessoal, mas o que que você acha que contribui para que as pessoas, de maneira geral, possam permanecer aí nesse judô indo ao master, né? A gente não tinha um público tão extenso de master e hoje a gente já identifica que tem muita gente lutando, tem muita gente se Sim, mostrando. O que sim. tu acha que influencia? E aí eu falo desde homens, mulheres, Ali porque eu você acho. citou um ponto importante. Desculpa, você citou até um ponto Claro. importante. Os eventos a gente vai para lutar judô e não ser tão esportivizado. Eu acho que isso é um ponto forte. Isso. Para lutar judô e para se divertir, para fazer amizades, para fazer amigos. É uma festa. Eu acho que o encontro do judô master, o encontro da competição de judô master tem que ser uma festa. Você não tem, você paga tudo, né? Você tem que pagar tudo, sua viagem, se custear completamente. Você chega lá, você encontra aqueles amigos, aquelas pessoas de 70 anos ao novinho de 30, né? 31, 32. Então tem que ser uma grande festa, tem que ser uma confraternização. Não pode relativizar ao ponto de se transformar numa guerra por uma medalha. Não pode. Entendeu? Uhum, Eu acho que não só é indigno para a quantidade de seres humanos que estão ali, que vão para curtir, mas é também violento. Eu acho que é violento, eu acho que é despropositado, é desproposital, porque você acaba fazendo com que essa pessoa vá além das suas, do seu parâmetro para alcançar um uhum, objetivo que é a medalha. E no caso do Master, você já passou, você já viveu sua vida correndo atrás de medalha quando você era novo. Agora você está correndo atrás de ser feliz. Esse é o meu entendimento do uhum, Master. Né? uhum, Então, assim, se quando você começar a tratar dessa forma, você vai acabar perdendo pessoas e vai acabar machucando pessoas. Né? uhum. Porque as pessoas vão, você sabe, tem gente que né? Não, eu vou mesmo, eu Extremamente. vou competir, extremamente competitivo. Então, a partir do momento que você lança isso, você lança essa isca para as pessoas correrem atrás, gente, vai ser, na minha opinião, talvez não seja tão saudável Uhum. assim, entendeu? Que é o que Então, você. Acho que é uma coisa muito relevante, Nádia, que é isso, né? Você não colocar o esporte, e assim, é o que está posto hoje em dia, né? É o que está posto. Ele fica tão exacerbado de essa competição que é ganhar acima de tudo e a qualquer custo e de qualquer forma. exatamente. Enquanto, na Exatamente. verdade, o esporte deveria ser algo para promover você se superar, você superar a Isso. si, né? Exatamente, Foi exatamente. até uma coisa posta até pelo próprio Jigoro Kano, né? Não Sim, sim. esportivizar o judô. O judô é uma arte marcial. Mas, assim, é essa condição de você se superar. E É, aí é. eu acho que você é fantástico quando você coloca isso nessa situação do Master, porque é realmente isso. Você se É você superar. se superar, superar a sua pessoa, superar né, o seu existir, inclusive, né? Você superar o seu existir. Poxa, eu tô aqui, mas eu quero estar ali, né? Mas só que a gente já passou naquela época que a gente corria, brigava para morder as medalhinhas, era uma coisa, você tinha toda uma outra estrutura, você tinha toda uma outra energia. Sua energia outra, hoje é focada para outras coisas da sua vida, se sustentar, se manter, né, cuidar de seus filhos. Aí você tem uma lesão séria, como é que você vai fazer com tudo isso? Né? O Tem o atleta trabalho, novo, tem a né, tem um trabalho, tem família. tudo isso, tudo, filhos. No seu, quando você é novinho, você está fazendo aquilo ali porque é a sua profissão.
Hoje é a profissão um atleta, não é um atleta de alto nível, é essa a profissão. Uhum. Mas o Master não. O Master não pode chegar a esse né? A questão de se superar, eu acho que é também no próprio judô, a partir do momento que você tem que superar seu adversário, você, óbvio que filosoficamente é muito bonito você dizer que você vai se superar, mas você tem que superar ele antes. Antes você tem que É verdade. superar seu Se coleguinha superar. para depois você, não é dizer eu me superei, mas para isso você tem que Uhum. passar por ele. Né? Então é Uhum. mais complicado um pouco, mas no caso do Master eu acho que não precisa isso. Né? Você não precisa Uhum. medir aquela força, você chega lá, poxa, é tanto abraço, um quando cai, o outro suspende. É tão bom, você vê tanto os fundamentos do judô ali no Master, mas se conseguir dessa forma vai acabar se perdendo, né? Em prol de E, se conquistar títulos. e isso é uma visão, Nádia, importante para quem está chegando aí na nova geração, porque é o seguinte, quando a maioria das pessoas elas vão abandonando, né, o judô especificamente, mas seja o judô ou jiu-jitsu, quando chega ali nos 18 anos, porque é faculdade, ou então porque tem que trabalhar, ou então porque vai ser mãe, e aí geralmente só voltam Sim, para a luta, para o judô, quem tem esse ensejo coragem. de querer continuar, de dar continuidade e ver que o judô não é só um esporte. O judô é além. É de você Isso. treinar, de você se superar, ou de você ir competir, mas num outro perfil, numa outra dinâmica. Exatamente, exatamente. E a gente tem O que judô, pensar, porque senão você lesiona e acabou sua vida do judô, né? É, é como eu digo sempre lá no Master, o judô vai muito além de qualquer competição. Essa convivência, esse convívio com pessoas. É um convívio respeitoso, é um convívio onde você está sempre com a ética em primeiro lugar. É por isso que eu digo que nem todos estão para o judô está para todos, porque nem todos seguem dessa forma. Então, mas a grande parte do Judô Master Bahia hoje, ela a base dela é pautada nisso aí, no respeito, na honra, na ética, sabe? No coleguismo, né? Nessa coisa dos coleguinhas, por isso que eu chamo tanto de coleguinhas, meninos e meninas. São meninos e meninas masters, são gente jovem, com cabeça, a gente tem a cabeça jovem. O corpo pode até não acompanhar muito, mas a cabeça da gente é cheia de energia, cheia de coisa boa. Então você se expressar do jeito que você quer, com o seu corpo, né? Que o judô não deixa de ser uma expressão você Uhum, aprende, o judô você aprende a se expressar com o corpo, né? O golpe que você dá é uma expressão desse com movimento, certeza. né? Feito por você, tanto que cada um faz de uma forma. Então é muito lindo. Eu sou Uhum. apaixonada completamente. Nádia, você passa uma lição para quem está aí lutando, essa geração mais nova, de se perceber que o judô não é uma condição eu vou colocar, de embate entre academias, de Isso, embate entre os outros lugares, mas que é um espaço em que todos podem treinar junto e devem treinar juntos, deve, deve. porque isso vai acrescentando ao outro. E não é porque é competição. Porque quando a gente vê o judô além dessa maneira divertida e prazerosa, a gente coloca que eu posso treinar com outro. E como você mesmo disse, você treinava lá comigo, depois ia treinar em outra academia, no Itapajipano, depois ia para Paulo Fraga, e não tem É, problema, né? Porque as isso. pessoas recebem, e existe uma troca de informação que, Aham. sinceramente, não é o que é posto hoje em dia, né? Ah, eu sou do Clube X, eu não falo com você porque eu vou competir com você que eu sou do Clube Y, É, né? graças Então, a Deus, é. Graças a Deus a nossa época era mais livre desses. Apesar, existia sim a concorrência, existia sim essa dinâmica de academias e brigarem na hora da competição, mas eu mesmo fugia muito, meu né, papi, Paulo Fraga era bem ciumento, mas eu fugia mesmo. Ia contínuo, treinar em Tapaz de Pano, ia treinar em Carlos de Lopes e todos me recebiam super bem. Não só as pessoas, né, não só o professor, como as pessoas também. Né? Então não machucava, é óbvio que nossos senseis sempre ficavam com receio. Mas a gente fazia isso e depois, uhum. quando chegava na hora da competição, o pau comia. Mas quando saía, quando acabava, saía todo mundo dando risada, né? Fazia um Mas aí intercâmbio. você tá, o Master tá aí para nos inspirar, Nádia, para provar que Exatamente. pode, deve ser assim. Exatamente, deve E ser aí o que assim. acontece também?
quando vou só lhe colocar um ponto, você fala assim, na minha época, eu entendi o que você quis dizer, mas a sua época é agora também, né? A época é Também, agora, sim, tá sim, sim, posto, claro, né? claro. Nádia, a gente está entrando aí no para encerrar, né? E eu super agradeço, tá? Por você participar com a gente, por estar conosco, por encerrar de maneira fantástica esse momento, tá? Então só tenho a Oh, agradecer e não deixar a tem última nada. palavra aí para você. Ah, eu só quero agradecer, então, mas também tanta gente, Judô, Wendel, Inomata, eu vou pegar você depois da asa Bem-vindo, chapeada. Wendel! Os meus amigos aí, Ciro, já acho meus amigos de adolescência.